Boa tarde. Preparados para mais uma palestra? Nós vamos estar continuando com cada palestra, com conhecimento, com sabedoria, com direção, instrução. E nós temos a alegria hoje, à tarde, de receber Marisa Lobo. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Taiuti do Paraná. Pós-graduada em Filosofia de Direitos Humanos. Pós-graduada em Saúde Mental. Habilitação para o Ministério Superior, Magistério Superior, Faculdades Bagossi, Curitiba, Paraná. É escritora e palestrante em audiências públicas em todo o território nacional em favor da vida, da infância e da família. Marisa, é uma alegria estar recebendo você aqui. Muito obrigada pelo carinho, por parar sua agenda para estar conosco. Obrigada. E também temos a alegria de receber Elisete Malafaia, psicóloga, escritora, palestrante e esposa de Silas Malafaia. Agora nós vamos ouvir um pouco da Elisete. Elisete, muito obrigada pela tua presença, por parar o seu tempo, estar aqui conosco, priorizar essa palestra. Elisete e Marisa estão correndo com as agendas bem cheias, mas com muito carinho atenderam o nosso convite de estar compartilhando conosco o seu conhecimento, as suas experiências. E agora nós vamos ouvir Marisa Lobo e a Elisete compartilhando ferramentas úteis e práticas para fortalecer as famílias nos dias atuais. E o tema dessa palestra é Famílias em Perigo. Boa tarde, sintam-se à vontade. Deixa eu cumprimentar aqui a Elisete. O meu era sobre influência, mas tudo bem. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o poder de influência que nós temos na família. E eu queria começar fazendo uma vivência. Nós somos seres de influência. Qual é o nosso maior local de influência? É a nossa casa. Nós, como seres humanos, nascemos dentro de uma família e nós formamos a nossa personalidade, o nosso caráter dentro de uma família. Então, todos nós, como pais, o homem e a mulher, têm uma função de influenciar os seus filhos, e principalmente nós que somos mulheres. Há uma frase muito interessante que diz que a mulher é a mão que embala o berço que rege o mundo. Olha o nosso poder de influência. E por isso a gente tem visto como Satanás joga pesado contra os papéis, tanto do macho quanto da fêmea, que eles sabem que esses papéis são vitais na vida do ser humano, para que ele seja um ser humano saudável, não perfeito. Porque depois da queda, todos os seres humanos ficaram com um problema de fabricação, que é o pecado. Então, não existem pessoas perfeitas, famílias perfeitas. Existem famílias saudáveis e pessoas saudáveis. Pessoas que têm equilíbrio espiritual, emocional e físico. E para que a gente tenha esse equilíbrio, a família é vital na vida do ser humano. Porque nós somos seres de relacionamento. O relacionamento é vital. E para que o relacionamento seja saudável, a gente precisa conviver, conversar, se comunicar, ter tempo em família, sentar com a família. E aí a gente tem visto o jogo de Satanás tentando desconstruir a família e desconstruir o papel do homem e da mulher. Então, para que a gente seja uma pessoa de influência, para que a gente seja uma pessoa saudável, para influenciar outra de uma maneira saudável, a gente precisa ter o nosso interior organizado. Como é importante você entender isso. E como eu tenho o meu interior organizado, Elisete? Primeiro, para você ter o seu interior organizado, você tem que saber quem você é. A sua identidade. Você é filha, filho de quem? Você tem que saber o seu propósito nessa terra, o que você veio fazer nessa terra. E você tem que saber que você tem um destino, para onde você vai. E Deus, para responder a essas perguntas do ser humano, ele deixou um manual do fabricante, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós temos os 4 conhecimentos: o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico e o conhecimento vulgar. Então, nós que somos cristãos, nós temos que ter a palavra de Deus como a base para todo o nosso viver nessa terra.
Por isso que é importante que diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor ao Senhor? É priorizar Deus, é Deus ser dono da sua vida, é Deus direcionar toda a sua vida espiritual, a sua vida profissional, a sua vida sentimental. E quando diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, que está lá em Provérbios 1:7, o que é sabedoria? Sabedoria é aprender a discernir as estações da nossa vida, os momentos da nossa vida. Então é muito importante que, se você quer ser uma pessoa de influência nessa terra, você tem que ter a convicção de quem você é. Não importa a família que você nasceu, aqui na terra você é filha de alguém. E não importa como você veio, talvez você foi fruto de uma gravidez inesperada, né? Talvez você foi fruto de um relacionamento que não deu certo, mas eu quero te dizer que as pessoas só fizeram sexo. Você nasceu porque Deus te escolheu para nascer dessa maneira. E Deus escolheu a família que você nasceu porque Ele sabia que você seria importante dentro dessa família. Ele iria treinar você dentro dessa família para você ser um canal de bênção com tudo que você aprendeu de bom e de ruim dentro dessa família. Então, se tem uma coisa, se você quer ser uma pessoa saudável nessa terra, ame a sua família. Ame seus pais. Honre seus pais. Obedeça. Se tem alguém aqui que saiu da sua família de origem com problema com seus pais, eu quero te dizer, vá lá aos seus pais, reconcilie, peça perdão, saia bem da sua família para você formar uma família saudável. Isso é vital na vida do ser humano, porque não adianta, o ser humano é marcado pela sua família de origem. Todos nós temos a marca da nossa família. Por mais que você esteja longe, você carrega algo emocional, psíquico dentro de você, da sua família. Então é muito importante você ser grata a Deus pela família que você nasceu, porque pode ter certeza, foi Deus que escolheu a família que você nasceu. Se tem algo aqui que ninguém escolheu, foi a família que a gente ia nascer. Alguém escolheu aqui a família que ia nascer? Não. Você escolheu com quem você ia casar, você escolheu sua profissão, você escolhe seus amigos, né? Mas a família que você nasceu foi Deus que escolheu. Então, se você quer ser uma pessoa saudável, equilibrada nessa terra, ame a sua família. E saiba de uma coisa, não compare a sua família com a de ninguém, porque não existem famílias perfeitas, existem famílias em construção. A Bíblia diz em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai completar. Então, se você se deixar ser levada, ser guiada por Deus, pela palavra de Deus, você vai ter uma família saudável. Você vai ser uma mulher saudável. Você vai ser um homem saudável. Porque você vai saber que acima da sua família tem uma família que te escolheu, foi Deus. Você tem um pai, então você sabe a sua origem. Você é filho, filha de Deus. Lá em Efésios 1:3 diz que antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido e nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Você toma posse disso? Eu tomei posse disso para a minha vida. Independente do que aconteceu na minha história, eu sei que Ele me escolheu e me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Por que está essa palavra espiritual aí? Porque o mundo espiritual determina sobre o mundo emocional, sobre o mundo físico e sobre o mundo material. Então, não se preocupe. Se você tem sido uma pessoa fiel a Deus, tem uma aliança com Deus, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja atravessando dentro da sua família, pode ter certeza, Deus vai te usar como um canal de influência para interferir na sua família, para que você possa ser um canal de bênção. Tenha consciência de que você é filho, filha de Deus. Tenha consciência que Ele te chamou para você desenvolver um projeto nessa terra. Você tem que descobrir a tua habilidade, o teu dom. Não faça comparação com ninguém, porque é uma coisa linda que Deus fez. Nós somos seres únicos. Cada um de nós temos a nossa singularidade. Você tem algo que eu não tenho. Eu tenho algo que a Marisa não tem. A Marisa tem algo que eu não tenho. Mas o ser humano, ele vive de comparação, porque nós somos seres sim de imitação. 70% do nosso aprendizado, da nossa infância é por imitação. Por isso, vocês que são pais aqui, que têm filhos, muito cuidado com o que seus filhos estão assistindo nas redes sociais. Porque quem tem que ser modelo de imitação para nós somos nossos pais. Mas hoje os pais estão se omitindo desse modelo. E quem está sendo modelo de imitação, a gente sabe que são as redes sociais, as mídias sociais que estão aí. Então a gente tem visto como psicóloga, como a gente atende, né, Marisa? Adolescentes tentando se suicidar. Tantas crianças com déficit de atenção, com hiperatividade.
Por quê? Porque as mídias sociais é que estão cumprindo o papel que é nosso. E nós temos que ter esse cuidado. Hoje, eu tenho 3 filhos, meus filhos são casados, eu sou avó, eu tenho 5 netos, né? Eu tenho 59 anos. E eu nasci numa época, né, que eu assisti muito pouca televisão. Então, a minha base era a minha família. Né? Então, a gente sabe que isso traz um suporte quando a gente tem uma família saudável, porque também tem muitas pessoas que a base familiar não é saudável. Por isso que a gente precisa de modelos. Por isso que nós somos seres de influência. E por isso que a igreja é vital, porque a igreja é a nossa família também. Porque mesmo que você não tenha tido dentro da sua casa pessoas saudáveis que puderam ser modelo para você, eu tenho certeza que na igreja você vai encontrar pessoas. Não é verdade? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não viver comparando você com ninguém. Você tem algo que ninguém tem, guarde isso aí. E é essa singularidade que Deus colocou em você, que Ele vai desenvolver em você para você marcar pessoas, para você fazer diferença nessa terra. Porque Deus, Ele gosta de originalidade. Deus não gosta de cópia. Quem gosta de cópia é Satanás. Então não queira copiar ninguém. E hoje a gente tem visto que muitas pessoas que não têm modelos estão copiando modelos lá de fora. Que você possa ser um modelo dentro da sua casa. É o que eu tenho pedido ao Senhor. Porque não adianta eu ter o maior sucesso lá fora. Eu vou usar aqui a frase do pastor Billy Graham. Nenhum sucesso do mundo, seja na área ministerial, seja na área profissional, compensa o fracasso do nosso lar. E a sociedade é feita de famílias. Por isso, Satanás tem jogado pesado contra as famílias. E é por isso que eu estou aqui nessa tarde falando para você. Lute pela sua família. Batalhe pela sua família. Principalmente nós que somos mulheres. Nós somos o suporte do nosso lar. Nós somos a auxiliadora do nosso lar. E Satanás joga pesado contra a mulher. Por isso que lá em Gênesis 3,15 ele falou: e porém inimizade entre ti e a mulher, e os seus descendentes. Todo ser humano, para vir a esse mundo, precisa passar por um útero materno. Por mais que a ciência esteja avançada, ainda se precisa de um útero para que bebês venham a esse mundo, não é verdade? Então, como nós, como mulheres, precisamos estar bem emocionalmente, fisicamente, cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa alma, e cuidarmos do nosso espírito. Porque se nós estivermos saudáveis, nós vamos influenciar o nosso lar. Porque não é à toa que o manual de comportamento diz em Provérbios 14:1, que toda a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Então a gente tem o papel de edificar. Nós somos o suporte. Quem é suporte aguenta o peso maior. Nós somos coluna, não é verdade? Mas Deus nos deu estrutura para isso. Pode ter certeza, Deus te deu estrutura emocional. Deus te deu estrutura física. Deus te capacitou. Peça ao Senhor todos os dias graça, sabedoria, espírito de revelação, discernimento, para você ser uma bênção dentro do seu lar, para que você seja uma mulher produtiva. E eu quero finalizar aqui, eu quero fazer uma vivência para fechar, deixando aqui, eu estava conversando hoje com uma moça lá no almoço, e ela disse: Elisete, eu estou impactada, porque eu tenho visto hoje o empoderamento da mulher, né? Aquilo que eu disse no início. Antes ele massacrou, hoje ele está empoderando a mulher. Aí a gente tem visto quantas mulheres estão morrendo antes do tempo. Nunca se viu um índice altíssimo de estresse, de doenças cardíacas, de câncer. Por quê? A gente, nesse afã, porque nós somos mulheres que a gente quer assumir, somos mulheres que aglutinamos muitas coisas, e a gente está assumindo muita coisa sem necessidade. E eu aprendo uma coisa: uma mulher que é obstinada naquilo que ela quer, ela vai ter um homem fraco do lado dela. Eu prefiro ter um homem forte do meu lado e eu ser suporte, do que eu querer muita coisa e eu ter um homem fraco. Então, cuidado com a sua obstinação. Corra, mas corra de um modo saudável, para você não morrer antes do tempo. Porque a jogada do hoje, do empoderamento do feminismo é isso. Mulheres, vocês podem tudo, vocês são autossuficientes. Os homens são bananas, os homens não são mais nada. Não, o homem tem o seu papel vital nessa terra e eles são importantes. Porque Deus criou macho e fêmea, os dois têm direitos iguais, com funções diferentes. Que Deus determinou, porque Ele sabia dos papéis que deveriam ser exercitados. Então, para a saúde do casal, tem que se entender que casal é parceria. Casal tem papéis diferentes, com funções diferentes, para serem desenvolvidas da maneira certa, do modo certo. Então, muito cuidado com a autossuficiência. Vamos aprender a depender de Deus, a entender o que Deus quer para a nossa vida.
Eu vejo que a mulher pode ocupar todos os espaços, né, da sociedade, ela tem esse direito, junto com o homem, mas muito cuidado com a pressa e estar num lugar que Deus não te colocou para estar. Se você quer ser uma pessoa que tem o seu interior organizado, procure ter o discernimento de estar no lugar que Deus quer que você esteja. Porque você pode ser muito boa, mas no lugar errado você não vai produzir. Então, você tem que ser uma mulher excelente, mas estar no lugar excelente para que você possa ser um canal de influência, sendo bênção nessa terra. Amém? Eu só queria chamar 3 pessoas aqui à frente. Quem são 3 pessoas que querem subir aqui no palco? 3, uma. Quem é o segundo? 2, 3. Para ser uma pessoa de influência, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que estar aberta para o novo. Você tem que aprender a correr riscos. Você vai ter que vencer o medo. Tá? Então, vamos dar uma salva de palmas para elas, são corajosas, né? Como é seu nome? Alessandra, como é seu nome? Edna, o nome da minha irmã, Edna, eu tenho uma irmã Edna. Como é seu nome? Fernanda. Alessandra, Edna e Fernanda. E já estão nos influenciando, não estão? Para influenciar, você vai ter que se destacar em alguma área. Elas já se destacaram, subiram aqui. Ousaram. Correram risco. Tá? Foram corajosas. Então, a gente tem que entender. Você quer ser um canal de influência na sua área ministerial, na sua profissão, na sua casa, você vai entender que você vai correr riscos, você vai ter que ousar, você vai ter que vencer o medo. Tem que estar preparado. Quando a Bíblia fala, né, de homens e mulheres que foram canal de influência, você vê Esther, ela teve que correr riscos. Se eu tiver que morrer, eu morro, né? Mas eu vou lá falar com o rei, né? Você vê Noemi e Ruth, foram um canal de influência. Noemi influenciou muito Ruth. Apesar das perdas de tudo, ela soube vivenciar as perdas. Ela tinha desejo de recomeçar, de reconstruir sua vida. Então, está sendo um canal de influência. Então, para fechar, eu quero dizer que para sermos um canal de influência nessa terra, nós temos que aprender a lidar com 3 tempos da nossa vida. Quais são os 3 tempos da nossa vida? Passado, presente e futuro. Se você quer ser uma pessoa de influência saudável nessa terra, como ser humano, como pai, como mãe, como esposa, como filho, como amiga, como profissional, você tem que aprender a lidar com esses 3 tempos, que ninguém foge desses 3 tempos. Passado, presente e futuro. E eu vou fazer aqui uma vivência para vocês entenderem como é que a gente lida com o passado, com o presente, com o futuro. Passado vai dar a mão aqui para o presente, presente dá a mão para o futuro. Nós estamos inseridos dentro desses 3 tempos, você não foge, né? E aí eu vou falar aqui alguma coisa, vocês vão fazer o que eu comandar, tá ok? Então vamos lá, eu vou dar uma ordem aqui. Passado, puxa o presente. Futuro, puxa o presente. Vai passado, vai futuro. Vai passado, vai futuro. Presente fica. É assim que o ser humano fica, dentro desses 3 tempos. Eu quero saber como é que o presente se sentiu sendo puxada pelo passado e pelo futuro. Qual foi a sensação que você teve? Ela disse que ela teve uma sensação de medo e falta de equilíbrio. E é verdade ou não? Se você que quer ser uma pessoa de influência positiva, de bênção nessa terra, se você não se posicionar no seu presente, não tiver consciência de quem você é, do seu propósito, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, você fica sendo uma pessoa desequilibrada. Você nem se desliga do passado e nem se prepara para ir para o futuro. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, e eu aprendo com um cara da Bíblia que sabia lidar com o passado e soube lidar com o seu futuro, que é Paulo. Por isso que lá em Filipenses 3, 13 e 14 diz: uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, do meu passado, né? Prossigo para o alvo. Ele tinha foco, né? Porque eu tenho certeza que eu tenho o prêmio de uma vocação para mim. Eu tenho uma coroa para mim. Olha que coisa interessante.
para você ser uma pessoa de influência. Como é que você está vivendo hoje o seu presente? Você está preso ao passado? Deixa eu perguntar ao passado. Como é que você se sentiu puxando o futuro? Puxando o presente? Uma força, né, para trazer para mim. Ela disse que sentiu uma força para trazer para ela. Você sabia que o passado te puxa? Tem muita gente que está com seu potencial paralisado hoje por causa do passado. Por coisas que aconteceram, talvez falta de perdão. Não perdoa por culpa. Quanta gente eu atendo presa ao passado por culpa. Deus já perdoou, Deus já esqueceu o que a pessoa fez, ela não esquece. E aí Satanás, a Bíblia diz que ele é nosso acusador, diz que ele está dia e noite nos acusando. Uma das armas que Satanás mais usa para prejudicar a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, é a culpa. Porque a culpa é uma emoção, um sentimento que surgiu depois da queda. Surgiram 5 emoções depois da queda. Lá, quando aquele casal desobedeceu. Surgiu o medo, que foi a primeira palavra que ela falou aqui, medo. O medo é paralisador, né? Como a gente tem que trabalhar o medo. Surgiu o medo, surgiu a tristeza, surgiu a raiva, surgiu a culpa e a vergonha. Essas 5 emoções. Medo, aquele casal teve medo. Tristeza, aquele casal se entristeceu, tanto que acusou um depois o outro. Aquele casal sentiu vergonha, que se escondeu. E aquele casal sentiu culpa e depois sentiu raiva. Então você tem que aprender a lidar com essas 5 emoções que estão o tempo todo dentro de você e você tem que trabalhar. Então como é que você está no seu presente? Cuidado, porque o passado vai querer te paralisar. Por isso que a palavra-chave de Paulo é essa. Quando ele, uma coisa faço e é que? Esquecendo-me. Aquilo quem tinha tudo para ser traumatizado era Paulo, porque ele fez tanta coisa, foi conivente na morte de Estevão, né? Fez tanta maldade, mas ele esqueceu. Então não importa o que você fez no passado, Deus já te perdoou. Se você confessou, se arrependeu e deixou, você é nova criatura, né? O passado não tem mais domínio sobre você. E como é que você se sentiu puxando o futuro? Puxando o presente, você é futuro. Impulsionada. Ai, que palavra-chave, que a gente possa se sentir impulsionada a ir para o futuro, né? Impulso é fazer você ir à frente. Não deixe também o presente prender você a tantas coisas do dia a dia que você esquece que você tem um futuro. Aprenda no presente a perdoar, a amar, a ser tolerante, a ter compaixão, a ter humildade. Vocês ouviram aqui testemunhos de pessoas aqui, da Nani e da Bianca Toledo. Que coisa linda, né? Então, o que está sendo vivenciado aqui é o que vocês ouviram aqui na palestra delas, não é verdade? Então, que você se sinta impulsionada, que você tem um futuro. Uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio de uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós fizermos isso, nós vamos ser pessoas de influência nessa terra. Você, querendo ou não, está influenciando alguém. E está sendo influenciado. Que a gente possa ser um canal de influência saudável nessa terra. Que Deus abençoe vocês. Vamos dar um aplauso para ele. Eu tenho um livro para vocês. Vocês vão ganhar um livro meu aqui, de mulheres vivendo com ousadia, que eu falo de mulheres da Bíblia que viveram com ousadia. Obrigada, a gente quer autografar. E eu escrevi também um livro sobre oração, né? Do poder da oração, a importância da oração. A oração é o oxigênio da nossa alma. É a maneira que nós nos comunicamos com Deus. E aqui eu falo um pouco de oração, mas eu sempre gostei de escrever minhas orações. Então isso aqui é um caderno de oração. Tem algumas orações que eu faço aqui por marido, filhos, por finanças, por saúde. E eu gosto de escrever, e você vai poder escrever suas orações, porque quando você está escrevendo, você está organizando as suas ideias. E você está expressando as suas emoções. É um meio também de você ser curada. A gente sabe o poder quando a gente escreve das nossas palavras. E a fala é a cola dos nossos relacionamentos. Se você quer ser uma pessoa que tem intimidade com Deus, quanto mais você conversar com Ele, mais intimidade você vai ter. Deus abençoe vocês. Vou passar aqui para minha amiga aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero me apresentar. Meu nome é Marisa Lobo. Eu sou psicóloga, teóloga, conferencista, pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos. Eu estive no Mount Sinai Hospital em Nova York por causa de um trabalho que eu fiz sobre maternidade e infância e DST/AIDS, assim que eu me formei em psicologia em Curitiba. Eu ando hoje pelo Brasil todo, né?
debatendo a questão de gênero, a problemática de gênero, fazendo seminários pró-vida, pró-família. Hoje eu me tornei referência na luta contra a ideologia de gênero na educação. Eu fui uma das principais militantes contra a ideologia de gênero dentro da educação. Em 2012, para vocês saberem, eu fiz um relatório de quase 300 páginas e entreguei nas mãos do relator que estava tentando colocar a ideologia de gênero na educação. Poucas pessoas sabem disso, mas nós tiramos a ideologia de gênero da educação em 2012, quando ela veio em 2014 para a Câmara Federal, que começou os grandes embates. E nesse embate todo, o meu conselho de classe, de psicologia, resolveu cassar o meu registro profissional por causa da minha militância contra a ideologia de gênero. Eu sou pesquisadora de gênero há 15 anos. Há 15 anos que eu persigo essa questão de gênero, e muitas pessoas que hoje falam de gênero, ou nos últimos 10 anos, têm de alguma forma algum texto meu, alguma coluna que eu escrevo para vários jornais desde 2010 sobre ideologia de gênero, em 5 portais evangélicos aí que deem abertura, nos dão abertura para esse tema. E falando, estou dando esse currículo para vocês, porque nós estamos falando de mulheres que influenciam, E para vocês terem uma ideia, como é possível você influenciar o mundo, influenciar a sociedade, mesmo você tendo 1,5 m, que é o que eu tenho. Hoje eu encontrei 3 pessoas que olharam para mim e falaram: meu Deus, eu pensei que você era tão grande. Eu falei: mas eu sou grande, Eu sou grande. Então você pode influenciar. A primeira pessoa a denunciar o kit gay, vocês lembram da confusão do kit gay? Fui eu também. Eu denunciei no Congresso Nacional em 2010. Eu fiz uma carta para vários deputados e de lá para cá desencadeou uma perseguição religiosa absurda com o meu nome, e já existia com o nome do pastor Silas Malafaia, que, aliás, ele foi o primeiro pastor a ter coragem profissional de psicologia a gritar contra a ditadura LGBT, que começou mais ou menos nessa época contra o nosso país, contra o nosso país, contra nossas escolas, mas que estava camuflada de direitos humanos, até que Silas Malafaia, com a voz que ele tem, não é porque eu estou perto da Elisete, mas é o histórico que eu estou contando para vocês, e foi a luta do Silas que me abriu os olhos como profissional. E eu pensei: eu tenho que influenciar também. Eu tenho como profissional de abrir minha boca. Infelizmente, os profissionais são calados, eles são quietos, são anticientíficos e são covardes, na verdade, Fica todo mundo sentadinho no conforto da sua igreja, no conforto do seu consultório, e não quer mexer com a verdade. Nós estamos sendo engolidos por ideologias e por mentiras. E eu, uma pessoinha de 1,5 m, que não mexia com nada disso, eu pesquisava gênero há 15 anos, mas eu pesquisava gênero enquanto diferenciador do sexo masculino e feminino. Eu pesquisava gênero porque eu estava lutando pelos direitos das mulheres, empoderamento das mulheres. E nessa pesquisa de gênero, eu me afastei totalmente do feminismo e me voltei totalmente para o empoderamento bíblico da mulher, que esse é o verdadeiro empoderamento. Aí eu comecei a questionar como que pode as mulheres estarem sendo tão desconstruídas, essas mulheres estarem tão voltadas ao mundo, estarem sendo tão enganadas com uma coisa chamada comunismo, que eu não sei o que é mais isso, Um comunismo, melhor dizendo, também, mas o feminismo, que só tem tirado as mulheres, não só do caminho do Senhor, falando espiritualmente, mas tirado elas do verdadeiro papel das mulheres. Como a Elisete falou muito bem, nós mulheres hoje, nós temos doenças de homens. E a explicação é porque nós saímos do nosso papel, e é um papel natural nosso, para assumir um papel que não é nosso. Então, por causa do tal empoderamento da mulher, a mulher achou que ela pode fazer qualquer coisa. Sim, nós podemos fazer qualquer coisa. Nós podemos, inclusive, assumir as responsabilidades e as consequências do nosso Sabe do nosso estado de você se transmutar para um lugar que não é seu? A mulher brasileira e a mulher cristã, ela tem que influenciar a sociedade. E ela tem que influenciar a sociedade de forma positiva e não ser massa de manobra como está acontecendo. Você quer ser politicamente correta, quer ficar bem na fita, quer ficar bonita na foto, continua fazendo o que essa mulherada está fazendo aí. Começou uma campanha agora que é bem clássica para nós mostrarmos,
como as mulheres são massa de manobra. Ele não. Ele não o quê? Uma campanha Ele Não, um monte de mulher louca, desconstruída, que nem gosta de ser mulher, resolveu entrar nessa campanha simplesmente para confrontar uma situação, um candidato, por exemplo. Mas, na verdade, não é isso. É o movimento LGBT, é o movimento feminista que aproveitou esse momento para lutar contra uma pessoa, um candidato, quando, na verdade, ela quer engrossar, ela quer fortalecer o feminismo, e principalmente as mulheres que não se gostam. E as mulheres entram por obrigação, porque elas estão sendo coagidas a entrar nessa campanha, porque se elas não entrarem, elas vão ser discriminadas pelos holofotes dos canais de televisão, da mídia, enfim. Que tipo de influência essas mulheres que estão aceitando essa campanha têm na sociedade? Influência de desconstrução do papel da mulher, influência de vulgarização da mulher, influência na ideologia de gênero, que é a ideologia que diz que não se nasce homem, não se nasce mulher, torna-se. Então, são mulheres que não são mulheres, que não gostam de mulheres, não se pensam como mulheres, e que vivem no mundo virtual, no mundo da TV, não no mundo de realidade. Porque o nosso mundo de realidade é batalha todo dia. É a mulher que acorda cedo, que tem que trabalhar, que tem que cuidar da casa, do marido, trabalhar fora, que tem que estudar, quer conquistar milhões de coisas, e ela pode. Ela pode fazer tudo isso porque Deus deu tudo isso para ela. Só que a mulher não entende o poder que ela tem de influenciar uma sociedade. Nós temos o poder de influência, de estar do lado dos nossos maridos e de influenciar um grande homem. Hoje vocês estão aqui do lado de uma mulher, Elisete Malafaia, que tem esse papel de influenciar. Você acha que não influencia o marido? Às vezes o marido pode estar fazendo alguma coisa que, de repente, a mulher acha que não, tem que dar um freio mais. Quem você acha que dá esse freio? A sociedade, um pastor, quem? A não ser a mulher sábia que está ali do lado, menos, mais. Não, agora você vai, estou aqui na retaguarda, estou orando por você, estou do seu lado, porque, na verdade, nós não estamos por trás de homem nenhum, nós estamos ao lado, porque costela é ao lado, não é atrás, né? Nós estamos ao lado do homem, como Deus nos deu esse lugar. Nós estamos ao lado, é para caminhar junto, mas cada um no seu papel. Quando eu quero assumir o papel do homem, eu estrago aquele papel natural que Deus nos deu mesmo, que é de influência. Quando eu quero estar à frente do homem, achando que eu tenho que puxá-lo, aí eu perco o meu lugar de sabedoria, que é o meu lugar de estar ao lado desse homem. E hoje a sociedade diz que a mulher tem que estar muito acima do homem. É uma guerra insana o que está acontecendo. Vocês vão ver esse colapso cultural que está acontecendo no mundo e que está vindo para o Brasil. O Brasil está vivendo esse colapso cultural, onde cada um de nós esqueceu do nosso papel, porque quando você tem uma função, essa função ela tem prioridade na sociedade e na cultura, nesse espírito cultural. Quando eu rejeito o meu lugar, o meu papel, e quero assumir o lugar do outro, eu causo uma confusão instantânea, não só no reino espiritual, como no social. E nós estamos vivendo esse colapso, onde os homens não são mais homens, os homens estão efeminados, as mulheres masculinizadas. E vamos ver onde isso vai dar. Isso vai dar o que onde deu já na Europa, onde o número de mulheres violentadas e estupradas são os maiores índices da história da humanidade. Aí eu me pergunto, como se a mulher tem toda a liberdade, né, que ela sonhou, ela tem nesses países, nesse continente todo, como que isso pode estar aumentando assustadoramente? Porque a cultura mudou, as funções foram perdidas. E porque ainda existe uma religião na Europa muito forte, com uma cultura muito masculina forte, que é o mundo muçulmano, a religião islâmica. E eles não aceitam homens efeminados e mulheres que são totalmente libertinas, porque isso não é liberdade. Então ocorre um colapso cultural, onde os homens estão respeitando muito menos as mulheres, e onde eles não respeitam uma sociedade que não tem um homem macho. Incrível isso, é coisa de mundo animal, e é porque nós somos, é um mundo animal. Isso é um colapso que está acontecendo. Mas de que forma nós mulheres podemos influenciar essa sociedade? Nós temos o poder, a nossa sabedoria que Deus nos deu.
Se você olhar lá em Provérbios 31:10, que diz mulher virtuosa, que a gente ama isso, né? Quem achará o seu poder excede de finas joias. Se você for analisar cada versículo depois desse, está falando de uma mulher que ela é empoderada por Deus em todas as áreas, em todos os sentidos. Porque ela é a mulher conhecida da sociedade como uma mulher lutadora, uma mulher dinâmica, uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher de confiança, uma mulher que tem profissões, várias profissões, uma mulher que é dona de empresa, uma mulher que é comerciante, uma mulher que é presidente de empresa. É uma mulher tão forte que as feministas de hoje não chegam aos pés dessa mulher. E ela faz tudo porque ela tem um papel. Tudo que ela sonha, que ela busca, ela tem um porquê. E o porquê dela é a família dela. O que é que você está fazendo com a sua família? Se as nossas famílias estão destruídas, é porque nós mulheres queremos conquistar e temos o direito. Porque Deus nos deu, então não estamos fazendo nada de errado. Estamos lutando pelos nossos direitos. De trabalhar, de estudar, de fazer acontecer, porque nós podemos. Todas as coisas naquele que nos fortalece. As feministas param no nós podemos. Esquece de continuar. Nós podemos. Deus já nos deu esse empoderamento, amém? Ele já nos deu. Mas por que a mulher poderosa, a mulher virtuosa, que é a mulher poderosa da Bíblia, né? Por que ela conseguiu tudo que ela conseguiu? Porque ela tinha um objetivo, a sua família. Por diversas vezes, ela mostra bem que ela tinha sua família, que ela fazia tudo aquilo pela sua família. O seu marido era o principal cidadão do lugar. O seu marido era conhecido como o marido da Elisete. O que eu quero dizer? Que o Silas Malafaia só é o que ele é porque ele tem uma Elisete do lado dele. Porque se ele não tivesse uma Elisete do lado dele, ele não seria 1/10 do que ele é. Então, o papel da mulher poderosa é estar ali, reconhecer quem é aquele marido. Eu vou fazer de tudo, vou me sacrificar, porque tem algo mais, não tem só eu. Eu duvido, e aqui vou fazer uma terapia, que Elisete não tenha sonhado com coisas que ela abdicou para servir, porque sabia. Vamos influenciar agora. Verdade, é a terapia comigo. Eu abdiquei, eu atendi em consultório 15 anos, quase 20 anos, eu abdiquei, né, para ficar ao lado e para ser pastora, e eu escolhi outro chamado. Então, foi um sacrifício. A vida sacrifício. tem sacrifício, e as pessoas hoje não querem fazer sacrifício, né, mas tem que fazer, para você então, para você ser bem-sucedida em áreas da sua vida. E tem hora que você tem que entender que você quer fazer pós-graduação, ok, você quer um doutorado, aqui você quer um pós-doutorado, você quer alcançar. A minha pergunta é, por que você está fazendo isso? Porque se não for pela sua família, pelo teu casamento, você vai destruir a tua família e o teu casamento. Você está dizendo que eu não posso estudar? Não, estou dizendo... Qual é o foco do teu estudo? Qual é o foco do teu trabalho? Por que você trabalha tanto, mulher? É a tua família? Porque se você está trabalhando só para você, a tua família vai ficar para trás, você vai destruir a sua família, porque não me venha com essa conversinha do mundo, que os filhos podem ficar sozinhos, que eles se viram, eles vão se achar, e que é mentira. Os filhos precisam dos pais. Os filhos precisam principalmente da mãe. É um equívoco psicológico dizer que na primeira infância, nos primeiros meses ou nos primeiros anos, que sejam os primeiros meses, tá? Vamos diminuir, que a mãe não seja a principal peça ali na vida daquela criança. É mentira, porque a criança precisa disso. A criança precisa depois do pai. O pai tem que entrar nesse jogo também, senão a criança psicotiza, né? Senão fica lá naquela simbiose com a mãe. O pai entra nessa relação para separar um pouquinho a criança da mãe. Isso é necessário acontecer. Mas nos primeiros anos de vida é necessário a mãe. A criança vai sentir falta quem não tem mãe. É claro que tem mães que abandonam seus filhos, tem pais que adotaram sozinhos os filhos. Sei lá o que aconteceu na tua família. E talvez teu filho cresceu e não tenha tido essa mãe do lado dele. Nós entendemos, a mãe pode ter morrido, tantas coisas podiam ter acontecido. Mas isso não anula o fato de que se essa criança tivesse essa mãe no começo, essa mulher é importante em todas as áreas da sociedade. Lá em Provérbios, quando Deus fala dessa mulher poderosa, Ele está nos dando recado que nós somos mulheres de influência, que nós podemos fazer muitas coisas. E Ele dá riqueza nas nossas mãos, porque não sei se você reparou, não sei qual exatamente é o versículo ali, mas que fala que ela é uma mulher rica. Ela dá ordem aos empresários, ela é uma mulher rica. Eu entendo como a riqueza está nas suas mãos. Deus
te deu esse poder da riqueza. Tudo Deus deu para nós. E o que é que nós estamos fazendo com esse poder? O marido trabalha, você quer trabalhar, eu até entendo. Mas aí tem criança pequena, você não entende que você precisa abrir mão para ficar com seus filhos. Ah, mas o mundo diz, eu não quero nem saber o que o mundo diz, porque o mundo não me diz nada. Quando eu comecei a olhar para mim, e olhar para uma mulher cristã, eu parei de fazer um monte de bobagem, um monte de besteira. E eu voltei totalmente para o Evangelho. Nós estamos vivendo uma desconstrução tão grande da família brasileira, que o intuito disso é acabar com a nossa fé. Começa assim, eu desconstruo o teu papel de mulher, eu desconstruo o teu papel de homem, eu empodero a mulher. Daqui a pouco a mulher não quer mais casar, a mulher quer fazer aborto, porque ela é top, ela se manda. Por que ela vai ficar aprisionada num corpo biológico? Por que o homem pode transar com todo mundo e não fica grávida e eu fico? Porque você é mulher. Então as pessoas estão querendo assumir o corpo do outro. Ninguém está contente. O homem também não está, porque ele quer assumir o corpo da mulher. Então, se o homem quer assumir o corpo da mulher, pare um pouco, mulher, porque o teu é muito importante. A feminilidade, ela é muito importante, ela é decisiva na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças. A masculinidade também é muito importante, cada um no seu lugar, porque se isso troca de lugar, há conflitos, nós geramos conflitos nos nossos filhos. Essa é a explicação para tantas crianças com conflitos psicológicos e sexuais que nós temos hoje. A mãe virou o pai, o pai virou a mãe. E eu não estou falando de trans, não. Eu estou falando de papel em casa. A mãe é machão e o homem é banana. Desculpa falar assim, mas é meu jeito. É um banana e a mãe é o machão da casa. A criança está ali naquele meio. O menino vem para identificar com a figura masculina. A menina com a figura feminina. O feminino é o pai, o masculino é a mãe. E o que acontece? Uma identificação contrária. A criança adoece. Ela adoece. Aí, aliada a isso, ela vem para a escola doutrinando seu filho, doutrinando. Ou seja, se a escola está conseguindo doutrinar o seu filho, é porque você não tem influência. É porque você não está influenciando seu filho. E como que eu influencio meu filho? Provérbios 22, 6. Ensine seu filho o caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Tá, mas como é que eu faço isso? Como que eu vou competir com uma doutrinação de escola? Doutrinação que é, todo dia, toda hora, em todas as matérias, eu vou falar a mesma coisa, usando as mesmas fotos, o mesmo assunto, até que a criança vai internalizar isso, como ela está em construção, isso fixa no cérebro e não sai nunca mais. Aí ela assiste um youtuber da vida lá, sem censura, né? E os pais não estão de olho, estão achando que a criança está bonitinha dentro do quarto, né? Na internet, e eles estão sendo doutrinados pelo youtuber. Aí você deixa seu filho assistir televisão, ele está sendo doutrinado por um programa da tarde, toda a tarde, que tem esse viés totalmente desconstrucionista, está desconstruindo seu filho. Ou seja, sua criança está sendo bombardeada dia e noite o tempo todo pelo mesmo assunto, está sendo doutrinada. Mas onde é que esse povo todo, para encerrar, entendeu que isso é possível fazer? Quem foi que percebeu que isso é possível fazer? Uma feminista, uma das, mas a principal, chamada Judith Butler, que pesquisando o gênero e divulgando o gênero, ela descobriu que o ser humano é uma fala. Que o ser humano é formado no discurso do outro para o outro, ou seja, que você muda a mente de uma pessoa do jeito que você quiser com o discurso, isso é muito forte. E que as pessoas que não têm senso crítico, elas vão assimilando, igual essa campanha do ele não. Eu vou com medo, eu vou assimilando, e eu acho que isso é bom, eu estou sendo doutrinado, alienado de forma negativa. Mas tem uma doutrinação boa, que é que Deus te ensinou. Deuteronômio 9:6? Não. Deuteronômios 9:6, 6:6, acha aí para mim, que fala essas palavras que hoje te ordeno. Essas palavras que hoje te ordeno. É para falar para o seu filho. 6, para falar para o seu filho. Ora, no acordar, no deitar, andando pelo caminho, escreva na testa, nos braços, no batente das portas, o tempo todo, toda hora. Acordou, fala, dormiu, fala, andou, vai levando para a escola, fala, vai indo para a igreja, fala, no carro, vai assistir um filme. Todo lugar, o tempo todo, 24 horas por dia. É para você falar para o seu filho, isso é doutrinação. Sabia?
E é o que falo na escola. Porque que Deus está nos dizendo? Que o seu filho é um discurso, o Diti Butler tem razão, criado para o discurso do outro, ela tem razão. Só que quem é ela? Ela é uma feminista, desconstrucionista, que acredita que existe uma diversidade incalculável de gênero, que não se aceita como mulher ou como gênero nenhum. Hoje a ideia dela é que o ser humano é só uma performance. E da onde veio essa pessoa judia, conhece Bíblia, se revoltou com a sua fé, com o seu povo. E o que ela fez hoje? Ela está massacrando o seu povo. E ela entendeu, o ser humano é um discurso, formado no discurso do outro. Então ela está dizendo que a palavra tem poder. Ela aprendeu que Deus tem uma palavra que forma e que cria através da palavra. Só que ela não tem o poder espiritual da palavra, mas ela tem o poder psicológico. Agora eu, que temos o poder da palavra, psicológico, social e espiritual, por que nós não estamos conseguindo mudar a mente das pessoas? Renovar a mente das pessoas? As feministas estudam Bíblia para saber como desconstruir Bíblia, mas usando os princípios da Bíblia. Nós temos a Bíblia, estudamos a Bíblia e não entendemos o princípio. Eles entendem o princípio, não acreditam que existe um poder superior, não acreditam porque não acreditam em Deus, mas entendem o princípio na mente deles que o homem inventou para doutrinar as pessoas. E eles usam os mesmos princípios, mudam de nome e conseguem alienar as suas crianças e você. Por que consegue? Porque está lá espiritual. É espiritual. A palavra tem poder, a palavra transforma. Haja luz. Houve luz. Foi a palavra que disse. Então, o que nós não estamos fazendo? Profetizando de verdade, crendo na nossa nação. Você é influência porque você é cristão. Você é mulher, então. Você tem uma influência tão grande. A prova disso é a amaldiçoada Eva, que com a influência dela, conseguiu fazer Adão comer a maçã. Olha a influência poderosa que nós temos. Nós temos essa influência. Uma mulher poderosa do lado de um homem, ela constrói, ela destrói. Uma mulher destrói um homem. Quantos pastores nós vemos na história que destruíram o seu ministério por causa de uma mulher? Na história bíblica. Quantas mulheres destruíram e quantas mulheres influenciaram? Vamos falar uma só, Rainha Esther. Olha o poder da mulher influenciando um rei, livrando um povo. Você tem esse poder. Nós temos esse poder de influenciar. Eu escrevi esse livro, Famílias em Perigo, que tudo que você precisa saber sobre esse tema, ideologia de gênero, da Central Gospel, você pode saber ali. Tudo, exatamente tudo, desconstruindo o feminismo, marxismo, gramicismo, tudo que a igreja precisa saber, essa linguagem que nós somos obrigadas hoje a saber, para desconstruir essa mentira que foi inventada pelo diabo, sim, mas que o homem acreditou e saiu replicando, falou, diabo, fica aí agora que eu vou, porque hoje o homem é pior que o capeta. Eu acho às vezes que o diabo olha para alguns seres humanos e fala assim, está querendo roubar o meu lugar, é? A coisa só evoluiu ou desevoluiu? Só piorou, só piora. E vai piorar. Nós estamos vivendo um momento na nossa nação que isso vai piorar. Deus nos deu uma janela de oportunidades para mudar essa história, que é uma história cultural. Tudo isso que eu estou falando para você é cultura, é sociedade. Eu não estou falando só do lado espiritual, estou falando de cultura. Nós estamos vivendo um momento que nós podemos barrar essa cultura maligna no nosso país. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Estou falando de um ano de eleição. Que muita gente tem medo de falar, não posso falar isso, eu não posso, eu não quero, eu não posso. Tem que falar sim. Ou você sai desesperados para lutar pelo seu país, lutar pela sua cultura. Ou nós vamos destruir o nosso país. Enfim, nós vamos ser um país socialista de fato. Com poder de lei, mas um socialismo diferente, um socialismo comunista, anarquista e libertário. É a pior coisa que uma sociedade pode viver. Nós temos uma janela de oportunidade que a Lava Jato nos deu. Eu sou de Curitiba, da Lava Jato. O Deltan Dallagnol, que criou as 10 medidas contra a corrupção e agora as 70 da minha igreja, da IBB. Nós temos uma janela de oportunidades.
Qual é de decidir no dia da eleição quem é que nós vamos votar? E como que eu tenho que escolher esses candidatos? Se é corrupto, não presta. Ah, mas ele tem a segunda mulher. Gente, deixa para Deus resolver a questão moral dele. É corrupto, não presta. Tem 8 processos, 10 processos, 20 processos. O seu guru está preso numa cadeia em Curitiba. E ainda tem gente, crente, que cai nessa conversa. Por quê? Porque são alienadas pelas Judith Butlers do mundo e não entende a Bíblia, o que Deus quer mostrar para nós, o que nós temos obrigação de fazer. Ah, mas eu não concordo com isso dele. Não importa que você concorda, pega o macro e bola para frente, que depois a gente resolve os detalhes. Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar o nosso pensamento e mudar a história da nossa nação. Quem vai ter esse poder de influência? Nós, mulheres, somos maioria votante. Só para vocês saberem. Nós é que somos as pessoas que vão decidir a eleição. São as mulheres. Por que que estão usando esse movimento de mulheres? Porque sabem que esse movimento tem poder, que a maioria, eles entendem que a maioria das mulheres são alienadas por mídia. E quanto mais eles falarem na televisão, mais elas vão se alienar e achar que é coisa boa. Mesmo olhando na internet e vendo que é uma minoria da minoria em números que pensa dessa forma. Nós temos que mudar a nossa nação. Nós temos que educar as nossas crianças realmente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós temos que ficar caminhando lado a lado com os nossos filhos. Entender, fazer eles entenderem o que está acontecendo nessa nação, o que eles são de verdade. O menino é um menino, basta. Gênesis 1:27. Ah, porque ele é, porque Deus criou. Ah, mas o Nietzsche diz que Deus está morto, as feministas não acreditam em Deus. Você é cristão, se você é cristão, você acredita no que a Bíblia disse, fim de papo. As feministas que vão criar uma religião para elas lá. Se você é cristão, você tem que acreditar no que a Bíblia diz, não no que as pessoas te dizem. Eu não acredito em nada. Quando alguém me fala alguma coisa de mídia, eu olho tudo. Aí eu corro ver se tem alguma coisa do Malafaia, que é uma referência. Mas você acha que é só porque o Malafaia disse que eu já, pronto, resolvi? Eu vou lá pesquisar se ele está certo, beleza, eu compartilho tudo. Por quê? Porque eu tenho senso crítico, noção de julgamento. Então, nós precisamos ter isso, fazer uma avaliação honesta, digna, do que somos, do que Deus quer de nós, do que Deus quer de mim, do que Deus quer de você, o que Deus quer da minha família. Como que eu protejo a minha família assim? Não tem outro jeito. Você vai pegar pela mão teu filho, a tua filha, e vai começar tudo de novo, se você acha que, de repente, tem alguma coisa errada. Vai fazer o que eu fiz com a minha filha, que foi, para encerrando mesmo, uma menina que deu muito trabalho, e hoje é uma menina que é uma bênção na minha vida. Mas quando chegou no momento que a minha filha começou a usar droga com 17 anos, porque entrou na PUC, em terceiro lugar na PUC, começou a usar cocaína para emagrecer, porque ela era gordinha, tinha baixa autoestima, eu peguei minha filha pela mão e comecei tudo de novo com ela. Comecei tudo de novo, fiz ela passar na monografia dela e ser a segunda maior nota da PUC. Fiz ela vender o carro, ajudei ela a vender o carro, montar uma clínicazinha para ela. Sofreu nesses últimos 4 anos, sofrendo para pagar boletim, pagando boletim. Hoje que ela está trabalhando e prosperando e aprendendo sozinha, mas comigo ali do lado, dando suporte quando precisa, mas deixando sofrer, deixando chorar, fazendo entender o que é vida de verdade. E o que são as coisas boas. Hoje uma menina que me deu muito trabalho lá atrás, porque talvez eu não tenha sabido como educar, que dava tudo o que queria. Hoje ela dá valor a cada centavo. Ela dá valor a cada boleto que ela conseguiu pagar. É a coisa mais divertida de ver ela reclamar que tem um monte de boleto. Meu Deus do céu, eu só trabalho para pagar boleto, mãe. Quando eu pago um, vem boleto de vacina. Aí eu acabei, já tenho um boleto do medicamento, já tenho do shampoo, já tem. É assim que é a vida. E hoje eu vi ela colocando na internet, me emocionei, agradecendo a Deus pelo dia maravilhoso que ela teve. Ela teve acho que uns 40, 50 cachorros ontem para lavar, trabalhou que nem uma condenada, e agradecendo a Deus pelo trabalho que ela teve. Olha a mudança. Por quê? Porque sempre é tempo. Peguei pela mão, falei, droga não pega meu filho, não. Droga não pega minha família, não. Ninguém pega a minha família. E eu resolvi colocar em prática aquilo que eu ensinava.
Todo dia, toda hora, o tempo inteiro, qualquer momento, ligava, reclamando. Eu já aproveitava para falar como é que é a situação na nossa fé. Reclamava de uma coisa, já dava um jeitinho de ministrar na vida dela e mostrar a realidade da vida. Nós precisamos viver a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é que nós vamos ter problemas. A realidade é que a gente vai sofrer. E a realidade é que nós vamos ser perseguidos. E a realidade é que nós vamos vencer. Eu venci todos os processos do Conselho de Psicologia contra mim. Fui cassado em 2014, entrei na Justiça, Justiça anulou cassação, fui para o Federal, eles entraram na Justiça contra mim, fui para o Federal, o Federal não cassou meu registro, entraram na Justiça de novo lá no Paraná, pedindo 50 mil reais, porque eu falo mal do Conselho de Psicologia. Entrei na Justiça também, me defendi, ganhei em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Um professor lá da UFBA resolveu entrar na Justiça contra mim para eu não falar contra a Judith Butler. É um absurdo. E eu ganhei na Justiça de novo, me defendi. E só ganho, ganho, ganho. Até quando eu perco, eu ganho. Eu perdi uma ação agora, fui obrigada a pagar 30 mil reais para um pedófilo. Para um profissional de saúde mental que fez um vídeo dizendo assim: pedofilia não é crime. Temos que lançar um olhar de amor ao pedófilo. O pedófilo é um adulto que gosta de criancinha. Ele quer casar com a criança. Por Deus do céu, está esse vídeo na internet. Eu compartilhei e fiz críticas, dizendo a cada 8 segundos uma criança é violentada nesse país. Vivemos um tempo onde que o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de consumo de pedofilia na internet. E vem um infeliz e faz um discurso desse. Ele levou 6 mil xingos, atribuiu a mim as ameaças que ele levou, e o juiz deu ganho de causa a ele. Na primeira e segunda instância, deu 30 mil, meu advogado falou, nem vamos, porque nós vamos perder. Faz o seguinte, vai para a internet e faz uma vaquinha. Eu estava a fim de desistir de tudo, porque isso é uma seta para desanimar. Eu fui para a internet, tive coragem, fiz a vaquinha e uns 2 colocaram lá. Que vergonha ficar fazendo vaquinha para pagar a indenização. Falei, vergonha é roubar, né? Vergonha é erotizar a criança. Fui em 2 semanas, consegui 19 mil. Fui na Batista do Povo pregar, lá em São Paulo. E o pastor chamou o empresário disse que Deus mandou ele ir lá para pagar o restante da minha vaquinha. E a semana passada eu paguei os 30 mil e não tirei um centavo do bolso. Ainda para ajudar, uma outra empresária chegou para mim e falou, Marisa, eu fiquei sabendo da tua vaquinha, Deus mandou vir aqui que eu tenho que pagar para você. Eu falei, o irmão lá já pagou para mim, já disse que vai pagar, está tudo certo. Não, mas Deus falou que eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que pagar alguma coisa. E eu estava com 20 mil de advogados atrasados. E eu não falei nada, eu fiquei constrangida, assim, sabe? Falei, parecia que eu ia me aproveitar dela, né? Então, eu não falei nada. Mas ela falou assim, então tá bom, faz o seguinte, eu quero que você dê uma palestra numa empresa minha em São Paulo. Só que ela não pagou passagem, nada. É na fé mesmo. Você vai lá que eu resolvo, então. Quanto você cobra a palestra? Na hora eu não sabia o que dizer, eu falei assim, confundi igreja com a empresa dela e falei assim, irmã, a oferta que você quiser. Depois meu marido falou, meu Deus do céu, isso não é igreja, é uma empresa que você vai dar, você tinha que falar um cachê. E eu falei, eu vou. Aí, antes disso, numa quarta-feira, eu fui convidada, olha como Deus é. Eu fui convidada para ir num evento de uma igreja grande aqui de São Paulo, que eu fui num congresso de mulheres. Eu nunca vi um congresso de mulheres tão rico na minha vida. Francamente, achei até exagero, mas tudo bem. Fui naquele congresso, levei 200 livros. Foi a primeira vez na minha vida que eu não vendi nenhum livro. Num congresso caríssimo, num resort, não vendi nenhum livro. Aí saiu eu daquele congresso sem vender nenhum livro, devendo 20 mil para advogados. Aí vou para São Paulo, que eu mesma tinha que pagar para ir, porque ela falou que não paga passagem, nada. Eu tinha que chegar lá e pela fé, tá bom? Chego lá que eu olho o nome do prédio, numa área nobre de São Paulo, é o nome da mulher. Victory. Não sei se vocês conhecem, um prédio chamado Victory. Entrei no tal do prédio e falei, nossa, tem o nome da Vera Victory. E ela me trouxe e falou, meus 100 funcionários estão aí, estão desesperados para ouvir Marisa Lobo falar de educação de filhos. Tá bom, cara, que você fala de educação de filhos. Eu tenho um livro chamado Como Fazer de Seu Filho uma Criança Feliz, que, aliás, já assinei contrato com a editora Central Gospel. Os próximos vão ser pela editora, mas esse ainda está comigo, Como Fazer de Seu Filho uma Criança Feliz. E levei o Ideologia de Gênero na Educação. Levei 100 de cada, tinha 200 livros, eles tinham quantos? 100 funcionários. Aí estou eu lá, com meu maridinho, né, que gruda.
A gente anda grudado para baixo, para cima, né? Ele faz tudo, tadinho. Vende livro, tira foto e filma e tudo mais. Aí eu falei assim para meu marido, Deus mandou dar esses 200 livros para Vera. Ele falou, você está doida? Deus não mandou, não. A gente acabou de vir no evento, e ele falou bravo, a gente acabou de vir no evento com 200 livros que não vendeu nenhum. Você chega, olha esse prédio de quê? 30 andares da mulher aí, a milionária, e você está me dizendo que Deus mandou você dar os 200 livros para ela. Eu falei, sim, tô. Deus mandou dar os 200 livros. Eu falei, meu Deus, você vai insistir nisso? Eu falei, vou. Ele falou assim, então tá bom, dê, né? Vou falar o quê para Deus, né? Aí dei os 200 livros para a mulher. Pensa a situação, devendo 20 mil de advogado e precisando de dinheiro. Isso foi o quê? Ano passado agora. Aí dei os 200 livros, ela pegou aqueles livros que eu dei, estou acabando, e grudou nos livros e falou assim, meu Deus, que benção, parecia que ela tinha ganho ouro. E ela punha a mão e ela orou pelos esses livros, e aí colocou todos os livros, eu tenho as fotos, os funcionários, venham, cada um pegue 2 livros que a Marisa nos abençoou. Fez uma festa, eu achei até engraçado aquilo. Daqui a pouco ela vem e entrega um cheque para mim. Ai, Marisa, só um minutinho. Chamou a funcionária, assinei lá, ela falou assim, um contratinho, e nem olhei. E ela me deu o cheque, eu abri o cheque, fiz assim, fechei o cheque. Aí meu marido, assim, né, desesperado, que homem é desesperado por causa de dinheiro, né, irmã? Ele chegou bem assim, olhou o cheque, abriu e fechou. Aí a gente entrou no Uber, tudo bonitinho, pegamos as coisas, ninguém falou nada com ninguém, entrei dentro do carro, adivinha quanto tinha no cheque? 20 mil reais. 20 mil reais de cachê. E ela me colocou no casting, nome chique, então é coisa boa, né? Casting das suas empresas. Então, hoje eu palestro para a Vera Victory. Quando ela me chama, é uma abençoada. É um chequinho abençoado, que sempre, se eu estou endividada, eu resolvo meu problema com a Vera. Eu fico assim, Senhor, eu estou precisando de uma palestra da Vera Victory. Por que eu estou dizendo isso para você? Você é uma mulher de influência mesmo. Nós influenciamos com as nossas atitudes. Com as minhas atitudes, está sempre ali firme. Eu influenciei aqueles empresários que Deus usou para me abençoar. E mesmo eu achando assim que, nossa, Deus, a gente só se lasca, eu e meu marido, né? Sempre lutando para pagar advogado. Um dia eu parei para pensar, ingrata. Sempre quando você está lá, perigo, Deus sempre manda uma agenda boa, Deus sempre paga as tuas contas, a minha vida nunca prosperou tanto, a minha casa, esse ano que passou, até fui na Igreja do Silas, eu comentei isso lá, eu lembro, que foi um ano que só de vitórias, mesmo quando eu perdi, na verdade eu não perdi, eu ganhei, porque isso deu visibilidade mais ao meu nome ainda, foram essas perseguições, o enfrentamento, que me trouxe Silas Malafaia para perto de mim, porque ele viu, ele me falou um dia, você é uma pessoa determinada, eu vou ajudar você, porque você persistiu, não desistiu, mesmo quando tudo parecia dar errado, você estava sempre ali. Você pensa que eu não estou observando? Você pensa que as pessoas não estão te observando, as pessoas estão te observando. Elas estão vendo quando você erra, e elas não estão gostando. Mas também elas estão vendo quando você acerta, elas são capazes de fazer lá, né, um equilíbrio disso tudo e honrar você. Hoje eu sou uma pessoa honrada. Estar aqui na Expo Cristã é uma honra para mim também. Estar aqui falando para vocês é uma honra. Estar ao lado da Elisete é uma honra, porque é uma mulher de influência e a gente tem que estar perto mesmo de pessoas de influência e não é ficar puxando o saco, é reconhecimento de que sim, muitas coisas que eu faço, eu olho para a Elisete, sempre olhei, muitas coisas que eu faço, eu olho para outras pessoas e a gente se influencia dessa maneira. Eu influencio umas pessoas, as pessoas me influenciam, olho para elas. Eu sempre tenho um olhar para quem realmente está fazendo alguma coisa de bom. Não para quem tem um status lá em cima. Não é isso. Quem realmente faz diferença na sociedade. Eu vim ao mundo para fazer a diferença, hoje eu sei. Qual é o meu papel no mundo? Influenciar, fazer a diferença. Qual é o teu papel? Influenciar, fazer a diferença. Senão você não estaria aqui. Você estaria só na festa que está lá na feira. Né? Então, se você está aqui, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa diferente, é uma pessoa que quer ouvir diferente, eu quero fazer coisas diferentes. E faça, porque é possível. Você pode influenciar, mas começa lá na tua casa. Eu influenciei meu marido. Meu marido, eu já posso dizer que é uma benção, nosso casamento é uma benção, mas não foi sempre assim, não.
Mas talvez porque eu também não sabia como lidar. Então, hoje eu sei, eu já ensino pessoas. Meus filhos são uma benção, mas também minha filha não foi uma benção, não. Mas fui eu que mudei. Sempre sou eu. Sou eu. Eu tenho que mudar e, com isso, eu influencio as pessoas. Eu não espero que ninguém mude por causa de mim. Eu quero me mudar, fazer com que as pessoas olhem para o meu comportamento e queiram olhar para mim e serem diferentes. Não pelo que eu falo, mas pelo que eu faço. Amém, gente? Obrigada. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Marisa Lobo. Obrigado, Elisete Malafaia. Muito obrigado por compartilhar conosco as experiências aí, tudo com relação a famílias. Espero que todos nós tenhamos absorvido bastante nessas palestras agora à tarde também. Vamos continuar daqui a pouquinho falando sobre saúde emocional. Então, vai estar aqui conosco José Gonçalves, Soraya Moraes, também Nani Alencar, a doutora Carla Góes e Juliana Santiago. Então, permaneçam aqui. Daqui a pouquinho nós teremos aqui conosco mais um tempo de compartilhamento, tá bom? Lembrando a todos também da campanha Livre é Vida. Se você quiser doar seus livros usados ou novos, doe para a população carcerária de São Paulo. Nós estaremos dedicando esses livros para eles, para que possam também ter conhecimento e terem suas vidas também transformadas. Tá bom? Muito obrigado por tudo.